dará a salvação. Bom dia, boa tarde e boa noite. Deus abençoe a você que está conectado com esta mensagem. Nós, com muita alegria, vamos ler um trechinho da Palavra de Deus para a nossa meditação neste momento. E vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 até o 16. A Palavra de Deus diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com uma circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Minha gente, é uma carta muito rica que Paulo escreveu aos Colossenses, principalmente esse capítulo 2, para combater o início de um movimento que mais adiante na história da igreja ficou conhecido como heresia de Colossos. Paulo escreve essa carta para afirmar, reafirmar e confirmar a autossuficiência de Jesus Cristo como Salvador. E alguns eruditos chamam esta carta de Solus Christus, para dizer que só Jesus Cristo salva o homem da condenação eterna do pecado. Na igreja de Colossos havia vários ramos doutrinários. Havia o ramo chamado gnosticismo, havia um ramo chamado de dualismo filosófico, havia um outro ramo que era o chamado misticismo romano, e havia também a legalidade judaica, tudo isso como doutrinas infiltradas na igreja de Colossos. O dualismo filosófico dizia que o homem é composto do corpo, que é a matéria, e da alma, que é intangível. A matéria é má e a alma está inserida dentro do corpo, e esse corpo possui matéria que é má. Então a alma precisava desvencilhar-se quanto antes deste corpo para que ela alcançasse a sua libertação. Por isso o homem precisava mortificar a carne, que mortificando a carne, a alma então ganhava a sua purificação. Então essa era uma doutrina perversa e herética que estava infiltrada dentro da igreja de Colossos. E havia, por outro lado, o gnosticismo. O gnosticismo reconhecia Cristo como Filho de Deus no entender dele, mas ensinavam que o homem, para acessar a Deus, precisava mais do que Cristo, precisava buscar o gnosis, da onde vem a palavra gnosticismo, quer dizer conhecimento. O homem precisava buscar o conhecimento supremo
para poder acessar a Deus. E só esses mestres estavam ali na igreja, diziam ser possuidores desse conhecimento. E diziam eles que esse conhecimento fora lhes legado através da iluminação do Espírito do próprio Cristo, o que os apóstolos não tiveram. Por isso eles precisavam não ouvir a doutrina dos apóstolos, mas ouvir o ensinamento deles. E por outro lado, eles entendiam que já que a matéria é má, como se ensinavam na filosofia grega, e eles criam nisso, então logo Cristo, por ser divino, não poderia ter tido um corpo de carne. Então aquele corpo que víamos era uma imagem fantasmagórica. Mais adiante, o apóstolo João vai combater isso, dizendo que aquele que não confessa que Cristo veio em carne, esse espírito pode ser de qualquer outro, menos de Cristo. Então estava ali na igreja o gnosticismo, o dualismo filosófico, estava ali também o misticismo romano, que misturava um pouquinho da filosofia neoplatônica com o misticismo dos deuses romanos. E eles acreditavam que havia um lugar entre os céus e a terra, e nesse lugar, entre Deus e os homens, e nesse lugar habitavam os anjos, e Cristo nos levava até esse lugar, que esse lugar era por ele chamado de pleroma, que quer dizer plenitude. Então Cristo nos levava até a plenitude, até o pleroma, até este lugar onde habitavam os anjos, até ali. A partir dali, nós precisaríamos então agradar os anjos para que eles se dispusessem então nos acessar a Deus. Daí o culto aos anjos, que Paulo também refuta com toda a veemência nesta carta, principalmente neste capítulo 2. E havia também ali o legalismo judaico, que dizia que Cristo realmente era o Filho de Deus, era o Messias que eles tanto esperavam. Só que nós precisávamos de Cristo, mas além de Cristo, nós tínhamos também que observar a circuncisão, que a circuncisão era aquela aliança que Deus fez com Abraão. Então, para que fôssemos incluídos na aliança de Abraão, precisávamos aceitar a circuncisão. Então, eles achavam que Cristo era importante, mas tinha que se circuncidar. Achavam também que precisavam ser observada aquela dieta, aquele cardápio descrito por Moisés na lei, que não come isso, não come aquilo, etc. e tal. E era necessário também observar, colocar em prática todo o calendário das festas sagradas. Aí Paulo vem e refuta tudo isso. Por isso que no capítulo 2, dos versículos, na realidade do 4 até o 23, nós lemos só alguns versículos aí. Paulo vem e refuta todas essas ideias, joga por terra tudo isso, dizendo que o nosso acesso a Deus se dá única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí, para rebater os gnósticos e para rebater logo de cara também o dualismo filosófico, ele diz aí no versículo 9: nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O verso 9 vai dizer que nós não precisamos de nos aperfeiçoar através de conhecimento, não. Nele nós já somos aperfeiçoados, não precisamos de anjos, porque Cristo é a cabeça, está acima de todo e qualquer principado e potestade. Quer dizer, Cristo está acima de todo e qualquer ser angelical, Cristo está acima de todo e qualquer ser celestial, porque Cristo é Deus. Amém? E vemos aí no versículo 11, ele dizer que a circuncisão, nós não precisamos mais daquela aliança com Abraão, porque Cristo é a nossa aliança está no sangue de Cristo. E Cristo confirmou isso quando instituiu a ceia, dizendo que nós teríamos com Ele uma aliança no sangue dele, uma aliança com Deus, o sangue da nova e eterna aliança. E no verso 12 diz que Cristo morreu, foi sepultado, mas que Cristo ressuscitou, e por causa disso ele pôde perdoar todos os nossos pecados,
todas as nossas ofensas. Aí no verso 14, Paulo vai afirmar com toda a contundência, com todo o poder, com toda a exuberância. Ele vai dizer que Cristo riscou, quando ele perdoou os nossos pecados, riscou a nossa cédula de dívida para com Deus, cravando-a na cruz. Amém? Paulo vai dizer no verso 15 aí, que todos os poderes das trevas, todos os principados e potestades do inferno foram vencidos porque Cristo triunfou sobre eles na cruz. Amém? Então, em matéria, minha gente, de salvação, a Bíblia afirma, é contundente, que só Jesus Cristo salva. E Cristo deixou patente que a nossa dívida estava paga, quando em Lucas, capítulo 23 e verso 46, no instante final da crucificação, Jesus Cristo dirige a Deus uma palavra de missão cumprida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Pai, a dívida está paga. Amém? Glórias a Deus, minha gente. Aí, essa carta é chamada de Solos Cristos, porque só Jesus Cristo verdadeiramente salva. Só Ele foi capaz de pagar na cruz a nossa impagável dívida. Cristo pagou e rasgou a cédula da nossa dívida para com Deus. E Cristo pagou, minha gente, a nossa conta. E para o povo entender isso é que Paulo usou essa figura de linguagem. Isso era muito familiar na época, daquela época distante, na época do apóstolo Paulo, né? O camponês ia lá na venda e comprava fiado para pagar depois da colheita. Aí o comerciante, o vendeiro, entregava o produto e anotava num pedaço de papiro e pregava na parede, num prego. Cada freguês tinha um prego especial. Então cada vez que o camarada ia lá, comprava, ele anotava e colocava aquele pedacinho de papiro naquele prego. Aí no final ele somava tudo e apresentava a cédula de dívida ao seu cliente, ao seu freguês. E se a colheita falhasse e ele não pudesse pagar a sua dívida, então o vendeiro, o comerciante, ia lá, tirava um pedaço da sua propriedade e continuava vendendo. Se na colheita seguinte ele não conseguisse, ele ia lá e tirava mais um pedaço da sua propriedade. E havia ainda aqueles comerciantes de má fé que superfaturavam o valor dos produtos, de forma que a colheita nunca dava para pagar. Então, não era tão raro, pelo contrário, era bem comum as pessoas perderem, os pequenos proprietários perderem as suas propriedades para esses vendeiros. E depois, não tendo mais como pagar, o dono da propriedade fica na propriedade, mesmo trabalhando como funcionário do comerciante, agora como escravo, como servo, ele e a sua família para o resto da vida. Então, esta figura de linguagem era muito comum naqueles dias, inclusive no nosso Brasil, né? No nosso Brasil aconteceu muito disso. Eu me lembro daquelas vendinhas lá da roça, onde os proprietários das vendinhas penduravam literalmente num prego mesmo, escrito num papel pardo, né, o valor da dívida contraída, né? O camarada ia lá, comprava, ele escrevia no papel, pendurava naquele prego. Ele lá comprava e pendurava de novo. E no final ele apresentava a conta ao camarada. Então no Brasil aconteceu muito isso. Mais adiante aquela cadernetinha, né, que a pessoa ia lá, comprava para pagar no final do mês, né? Então o fato de comprar fiado e depois não poder pagar a dívida muitas vezes, né, aconteceu muito no nosso Brasil. Era uma linguagem muito familiar também na época do apóstolo Paulo. Então ele usou essa figura porque todos conheciam, para dizer que no mundo espiritual não é diferente. Pecado é uma ofensa, pecado é uma dívida que nós cometemos no mundo espiritual contra o próprio Deus e não há como pagar. Nós somos devedores eternamente dessa dívida. É por isso que a condenação do pecado é eterna, porque não há como pagar essa dívida, nem neste mundo, nem neste outro. É por isso que Deus, olhando
a miserabilidade da raça humana, enviou Jesus Cristo. E através dele, nós pregamos num vídeo há alguns dias passados aí a respeito da justificação. No sacrifício dele, ele pagou a nossa conta e Deus nos declarou justos diante dele. Por isso que João 3,16, eu cito isso quase todas as semanas, para convencer você, meu ouvinte, de que você não precisa de religião, você precisa de Jesus Cristo. Aí Deus olhando o nosso estado de miserabilidade, Deus olhando a nossa condição de não poder pagar essa dívida, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna. E no verso 17 desse mesmo capítulo 3, a Bíblia vai dizer, quem crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, tá vendo? Você não pode ficar parado, você precisa apelar para Cristo, que deixou à disposição o pagamento da nossa dívida. Então, Cristo vem lá na cruz e rasga a cédula da nossa dívida. Agora você precisa colocar a sua dívida na conta de Jesus. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Você não precisa fazer nada, é só crer nisso, só crer que é verdade. Cristo veio, recebeu um corpo de carne, foi na cruz, derramou sangue, e aquele sangue é que risca a nossa dívida diante de Deus. Aí Cristo vai, rasga e crava lá na cruz. E todo o mundo espiritual da maldade, o diabo e seus demônios ficaram envergonhados, porque ele que nos faz pecar para sermos condenados. E Cristo vai e faz a bênção dessa obra redentora e deixa a nossa inteira disposição. Por isso que eu digo toda semana de diversas formas que só Jesus Cristo salva. Você não precisa de religião, você precisa de Jesus. Amém? Vamos pagar nossa conta com Jesus. Eu já livrei da minha. Eu coloquei a minha dívida na conta de Jesus. E no mundo espiritual eu vejo que Cristo rasgou e escreveu meu nome no livro da vida. Quer fazer assim também? Quer, Você não pode pagar a sua dívida, você sabe disso. Coloca na conta de Cristo. E nesta hora, no mundo espiritual, a sua conta é riscada com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Nessa hora, no mundo espiritual, a sua conta está sendo cravada na cruz, onde Jesus foi crucificado e disse: Pai, está tudo consumado, está paga a dívida sua, que está me ouvindo nessa hora. Amém? Eu sei que você fez isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, tenha misericórdia de quem ouviu esta mensagem. Que a pessoa, Pai, que ouviu, tenha entendimento suficiente e a coragem o bastante para colocar a sua conta, a sua dívida espiritual sobre Jesus Cristo. E que, ó Deus, nesta hora, quem fez isso, possa estar sentindo a convicção absoluta de que a sua conta está sendo riscada agora através do sangue precioso de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Papai querido, abençoe a nossa família. Não queremos, meu Pai, que a nossa família seja religiosa, mas queremos que a nossa família seja salva pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nenhum deles se perca, meu Pai, mas que cada um venha aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal. Solos Cristos, só Jesus Cristo salva. Papai amado, abençoe todo o teu povo espalhado em toda a superfície da terra, aonde estiver uma ovelha preciosa do Senhor, que nesta hora seja alcançada pelos reverberos da tua graça. E todos que creem nesta hora, diga amém. E graças a Deus.